Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contam aqui. Então pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo para contar para vocês como foi a minha vida de tentante. Isso mesmo. Eu na verdade nunca gostei de falar isso, que eu era uma tentante, porque sei lá, parecia que tinha um peso de quem não tá conseguindo, sabe? No que não era mentira, mas para quem não sabe, eu acho que assim, na internet usa-se esse termo que é tentante, os casais que estão tentando engravidar. E infelizmente não foi tão simples como eu gostaria que fosse. Eu não sei porquê, mas desde criança eu sabia que existe uma estatística de que muitos casais na primeira gravidez têm uma perda. E às vezes tem mamães que perdem e nem sabem, por ser uma perda assim, bem no início da gravidez. Acha que foi apenas um atraso menstrual, mas que acaba sendo na realidade uma perda gestacional. Mas como eu já estava tentando mesmo, eu queria muito ter o filho, queria muito ser mãe, então eu prestava atenção em cada coisinha no meu corpo. Vou contar para vocês como foi a minha trajetória. Demorou mais ou menos 4 anos mais ou menos para eu conseguir, graças a Deus, agora ter esse bebezinho no meu ventre. Mas até chegar aqui a jornada foi cansativa. Eu falo cansativa por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e a partir do momento que eu me empolguei para isso, que eu parei de tomar remédio para tentar engravidar, eu fiquei concentrada nisso o tempo todo. Eu estudei demais, eu li muito, eu vi muitos vídeos, milhares de diários de gravidez, de tudo que vocês imaginar relacionado a engravidar, relacionado a ser mãe. Então, assim, eu me dediquei totalmente a isso. Só que o que aconteceu? Eu lembro que eu parei de tomar, eu já tenho até um vídeo aqui no canal que fala de quando eu perdi minha menstruação para low carb, que foi esse o início. Eu parei de tomar remédio, eu lembro que no mês de abril foi a última menstruação. Do mês de abril até outubro eu não menstruei nenhuma vez. Então, durante todos esses meses eu fiquei naquela expectativa e ao mesmo tempo muito chateada, porque se eu não estava menstruando e não estava grávida, significava que tipo não tinha como dar certo. Se não tá menstruando é porque não está ovulando, entendeu? E nessa época eu estava bem acima do peso. Eu contei toda essa história em relação ao peso num outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem entender melhor sobre essa parte. Mas aqui agora eu vou falar da parte de engravidar mesmo. Beleza, nesses primeiros meses eu fiquei chateada por isso. Como eu estava acima do peso, quando foi em outubro, eu resolvi fazer uma reeducação alimentar. Iniciei a reeducação alimentar porque eu realmente estava bem acima do peso. Em novembro eu comecei a fazer low carb, que aí eu emagreci bastante, eu emagreci cerca de 12, 13 quilos até dezembro, entre novembro e dezembro. Outubro eu tinha emagrecido um pouquinho, que eu tava assim, só no início mesmo, tentando entender. Aí eu fui estudar sobre isso também, aí fui estudar sobre a low carb e eu emagreci uns 13 quilos. Quando foi em janeiro, minha menstruação veio. Então, assim, foi, nossa, eu fiquei muito feliz. Minha menstruação veio, eu já tava mais abaixo do peso. Ela veio em janeiro, quando foi em fevereiro veio de novo. E aí em março, de novo. Quando foi em abril, eu engravidei. E aí eu descobri muito rápido, eu desconfiei muito rápido, porque as mudanças, primeiro foi no peito, e assim, eu tava muito prestando atenção no meu corpo, então eu descobri rápido. A gente ficou muito feliz, eu fiz uma surpresa pro meu esposo, contando pra ele e tal, a gente ficou muito feliz. Eu contei pra minha mãe, fiz uma homenagem pra ela, contei pro meu pai, teve vídeo gravado, tudo, a festa de todo mundo, quando a gente contou. Só que aí o que aconteceu? Aí eu marquei uma consulta, tinha uma consulta, eu lembro que era numa quinta-feira, uma consulta para a primeira consulta do pré-natal. Só que eu tava sentindo, tipo, eu tava sentindo que tinha alguma coisa estranha, porque o meu peito, tipo, não tava mais tão dolorido. Eu sei lá, sabe, em vez de aumentar os sintomas, eu sentia que tava ficando cada vez mais normal, como no dia a dia. E eu lembro que quando foi numa quarta-feira à noite, eu fui dormir e na hora que eu deitei eu senti uma pressão, mas uma pressão tão forte assim no pé da barriga, muito estranho. Eu lembro que eu cheguei a tirar o short que eu tava dormindo. O short do pijama, eu tirei e dormi sem ele, porque dava a impressão que estava me apertando, eu senti essa pressão muito grande. Quando foi no outro dia, na quinta-feira de manhã,
quando eu fui no banheiro, tinha sangue. Na hora que eu fui me limpar, tinha sangue. E aí eu já fiquei desesperada, eu voltei pro quarto, falei com meu esposo que tinha, já comecei a chorar e ele falou: calma, calma. A gente tinha consulta nesse dia à tarde. Só que eu não quis esperar para chegar à tarde. Eu de manhã mesmo falei: vamos agora pro médico. Nós fomos pro médico. Chegou lá, o que a médica fez? Ela olhou, viu que o colo do útero estava fechado, não estava tendo um sangramento, assim, tipo, foi na hora, sujou o papel, mas não estava tendo um sangramento. Aí ela falou: não, tá tudo bem, isso pode ser normal e tal, não sei o que lá, e me mandou pra casa. Só que eu fiquei com aquele aperto no coração, tipo, parecia que tinha alguma coisa errada. Quando foi à tarde, eu fui na médica, que era a primeira consulta do pré-natal, e aí quando eu falei isso com ela, ela já falou assim: olha, então antes da gente iniciar essa consulta do pré-natal, toma aqui um pedido de ultrassom, você vai lá, faz o ultrassom e volta e a gente vê se a gente faz essa consulta ou não, porque ela falou: se tiver acontecido alguma coisa, eu não quero empolgar vocês e tal. Ela perguntou se eu estava enjoando, eu não estava enjoando. Ela meio que já, pela experiência, ela já viu que, tipo, tinha alguma coisa errada, né? Aí, no mesmo dia, eu fiquei ligando para todos os lugares para tentar fazer ultrassom e consegui um ultrassom na mesma hora, no mesmo dia. Nós fomos lá, fizemos esse ultrassom e aí quando o médico ele colocou, aí tava lá o bebezinho, a gente viu, tipo, fiquei emocionada, mas eu tava assim apreensiva. Ele fez tudo e tal, aí depois ele falou que não tinha batimentos cardíacos. Ou seja, eu tinha perdido já o bebê, porque já era, de acordo com as contas da data da última menstruação, já era semana 12. E nessa semana já tem que, se não der pra ouvir, já tem que pelo menos ver o coração pulsando. Não tava dando pra ver e não tinha batimento, não tava vivo mais. E aquilo ali, nossa gente, o chão faltou pra mim, pro meu esposo. Ele tentou ser forte, assim, lá dentro do consultório mesmo, o médico foi muito bacana com a gente, ele explicou pra gente que isso acontece muito e tal, mas a gente nunca quer que seja com a gente, né? E quando a gente entrou no carro, meu esposo chorou, eu chorei também, foi muito triste. E aí a gente voltou lá na médica na mesma hora e já falou com ela explicou as mesmas coisas pra gente. E aí ela falou que, tipo, a gente poderia esperar até 30 dias pra, se no caso fosse, se o meu corpo não expulsasse, pra fazer uma curetagem. Beleza, eu voltei pra casa. Aí fui contar, né, pras pessoas que já sabiam e tal. Nossa, foi horrível essa parte. Nossa, é muito ruim você contar e aí começa um falar: não, você não pode esperar o seu corpo expulsar não, porque corre risco de ter uma infecção. O outro fala: não, espera, porque se você mexer no seu útero, tá com o colo do útero fechadinho ainda, se você mexer pode dar algum problema. Aí você fica com a cabeça assim, você já tá sofrendo por causa daquele negócio, fica aquele tanto de gente falando. Aí eu fiquei com medo de dar uma infecção, porque um feto é algo que não fazia parte do meu corpo e estava morto lá dentro. O meu corpo teria que expulsar. Só que pela data, parecia que já tinha uma semana que estava sem vídeo, porque desenvolveu até a semana 11 e já era a 12. E... Não, gente, eu falei tudo errado. Não era semana, não. Eu perdi na semana 8 e desenvolveu até a semana 7. Me desculpa, eu falei errado, confundi. E tinha desenvolvido o feto até a semana 7, a gente já tava na 8ª, então já tinha uma semana que tava ali errado, entendeu? E aí eu fiquei com medo de dar alguma infecção, aí todo mundo falando e tal. Na maternidade, eles olharam: não, tá bem fechadinho, espera mais um pouco, se não começar o sangramento, você volta. Aí fui em outra maternidade aqui mais perto da minha casa, fui no domingo. Ela foi, a médica olhou. Aí, tipo assim, no domingo teve um outro sangramentozinho pequeno, mas não foi tanto, porque tem gente que começa a jorrar sangue mesmo pra colocar pra fora. E não foi só um sujinho no papel. Aí eu peguei e falei com ela, falei com a médica, que é muito difícil o emocional da gente saber que tem algo ali, mas que não tem vida, e que eu tava agoniada com aquilo, que eu queria resolver. Ela falou assim: não, eu te entendo, volta amanhã de manhã, que aí a gente faz a curetagem. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda de manhã, já fui com a bolsa pronta e tudo, aí já tinha outra médica lá, eu falei com ela, falei que a menina do dia anterior tinha mandado eu vir e ela falou: tudo bem, me internou
e a gente foi fazer a curetagem. Foi algo assim, eu acho que rápido, eu não vi nada, eu deitei lá deitei lá, ela me colocou na posição, me deu anestesia, eu acordei com todo mundo me chamando e já tinha acontecido. A recuperação foi assim, tranquila, não teve nada demais, eu tive 15 dias de atestado, quem tem aborto, eu acho que isso, não sei se é só quem passa pela curetagem, tem direito aos 15 dias. E aí então foi isso, eu fiquei de atestado e tal, aí falaram que podia tentar, tipo assim, esperar um mês mais ou menos, já podia começar a tentar de novo. Só que aí acabou que nesse mesmo ano, no mês de junho, meu esposo sofreu um acidente, e aí foi tudo uma uma confusão no restante do ano. Foi no ano de 2017 que isso aconteceu, e aí meu esposo ficou internado e tudo, eu fiquei sem trabalhar, toda uma reviravolta na nossa vida. Beleza. Quando foi mais pro final do ano, meu esposo, a gente já tava em casa, a gente meio que começou a tentar de novo. E era mais, eu não sei, tipo assim, eu ficava mais aquilo dentro de mim, tipo, eu já tava ficando agoniada, e aí começa a pressão das pessoas, as pessoas ficam perguntando, e o bebê, e o neném, e quando que vai ter, não sei o que, sabe? Tipo, uma tremenda falta de respeito que eu acho que é isso, sabe? Eu já perguntei para pessoas também e hoje eu vejo que isso é ridículo. Não fica pressionando as pessoas, gente, porque a vida não é uma lista de compras que assim tem que casar, depois tem que ter filho, tem que ter isso e aquilo, porque às vezes a pessoa até quer ter filho, mas não depende dela. Isso não depende só da gente querer. Ah, eu quero ser mãe e de uma vez isso acontece. Não depende só da gente. Então, era uma tremenda falta de respeito. Eu tava ficando agoniada com aquilo. O que aconteceu? Quando foi no início do ano passado, em janeiro do ano passado, do ano de 2018, eu descobri novamente que eu estava grávida. Só que o que aconteceu? Eu descobri e eu fiquei num tremendo do medo, mas num tremendo um medo assim enorme, enorme mesmo, que eu não conseguia relaxar em momento nenhum, sabe? Parecia que eu tinha certeza que alguma coisa de estranha estava acontecendo. E aí quando eu estava com 5 semanas, eu descobri que eu tinha perdido. Eu fiz um beta, eu nem fiz teste em farmácia, porque eu queria ver o beta já de uma vez. É, eu fiz um beta e deu 900 e pouco. Constou gravidez, mas era um valor bem pequenininho. Eu pensei assim, eu fiquei preocupada com esse valor, fiquei olhando na internet, tabela, de acordo com a data da menstruação, porque a gente fica meio sabendo essas coisas. Eu estaria com tantas semanas, quanto que deveria estar, eu vi que estava muito baixinho. Por isso eu quis repetir esse beta 2 dias depois. Quando foi 2 dias depois, porque dizem que em 2 dias esse valor tem que dobrar. Deu 900 e pouco, né? Quando foi 2 dias depois, eu fui lá e fiz de novo. E aí, parece assim, foi exatamente no dia. Eu tava trabalhando, quando foi na hora do almoço, e eu tava assim, agoniada, aflita, tentando escutar a hino o tempo todo, pra ver se eu ficava mais tranquila, sabe? Pra ver se me tranquilizava e pedindo a Deus o tempo todo. Só que quando eu fui na hora do almoço, sangue de novo. Aí eu já fiquei desesperada, eu falei, nossa, tá acontecendo de novo, não sei o que. Liguei pro meu esposo, pedi ele, e ele pegou e falou assim, não vou ir agora. Ele saiu de casa na hora e foi lá, me pegou pra gente ir no médico. Quando chegou lá no médico, aí deu a hora, 3 horas da tarde, acho que era 2 ou 3, não sei. Deu a hora que o meu beta que eu tinha feito naquele dia, o segundo, de ficar pronto. Entrei no site e nada do negócio do resultado, nada do resultado. E eu tava esperando pra médica já me chamar pra ir pro consultório. Beleza. Aí eu fui pegar e falei assim, eu vou ligar lá, porque já deu horário e não coloco o resultado no site. Aí eu liguei e a menina já me falou, tinha diminuído e tal, não sei o que lá, me deu tipo uma notícia ruim, né? E aí eu já entrei dentro da sala da médica já sabendo o resultado. Infelizmente nós tivemos a nossa segunda perda. E aí, nessa segunda, aí a médica foi ainda, mesmo com o beta tendo caído de 993 para 55, mesmo assim ela ainda pediu um ultrassom para ver. Quando foi olhar o ultrassom, nem tinha nada lá mais, sabe? Já tinha saído no sangue mesmo, alguma coisa assim. Já nem tinha, inclusive nesse dia o médico foi super grosso, sabe? A pessoa já estava vivendo um momento ruim e o médico ainda, sabe? Uma falta de respeito, foi
foi horrível. Mas aí, infelizmente, foi o que aconteceu. Tivemos a nossa segunda perda. E aí, nesse ultrassom que a gente fez, nesse dia que a gente descobriu que a gente tinha perdido o segundo bebê, o médico falou que estava vendo lá que tinha um cisto dermoide no meu ovário, que era para eu procurar uma... Aí a médica me orientou, né, na hora que eu mostrei para ela o ultrassom, me orientou a procurar a minha ginecologista para a gente olhar essa questão do cisto dermoide. Aí, depois disso, eu voltei na ginecologista e aí eu pesquisei uma médica que fosse especializada em pessoas que têm problemas para engravidar. Fui nessa médica, ela me pediu vários exames, muitos e muitos exames mesmo. Eu falei com ela das duas perdas, levei o ultrassom, levei tudo, os resultados do beta, que tinha dado um, tinha dado o outro, levei tudo, contei toda a minha história para ela, levei o resultado da curetagem. Ela falou, olha, geralmente a gente só investiga a partir da terceira perda. Eu falei, não, eu não quero correr o risco de ter a terceira, para depois a gente começar a olhar o que é. Às vezes é uma coisa simples que a gente pode resolver, entendeu? Pedi, aí ela, não, então beleza, vamos pedir. Me pediu vários exames, aí eu fui na ginecologista, ela me encaminhou para o hematologista, o hematologista me encaminhou para o reumatologista. Eu fiz muito exame, muitos exames mesmo, e graças a Deus não deu nada, nada, nenhuma normalidade. Olhou questão de trombofilia, olhou questões genéticas mesmo, para ver se tinha alguma coisa, lúpus, olhou, fez, tipo assim, um check-up completo para ver se tinha alguma coisa que estava fazendo que esses abortos acontecessem, e não encontramos nada. E nisso, a gente foi fazer ultrassom também para ver a questão do cisto dermoide. A minha ginecologista me encaminhou para um outro médico, e esse outro médico a gente foi olhando. Nós olhamos se realmente estava lá, e aí ele falou, vamos fazer uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo. Que essa cirurgia eu fiz ano passado. Ele falou, você quer engravidar, então é melhor a gente fazer antes, porque se isso não estava me prejudicando em nada. Porém, se eu engravidasse com ele ali, poderia que na gravidez, devido a muitos hormônios, ele poderia crescer e dar alguma complicação durante a gravidez. Então eu falei assim, vamos tirar por videolaparoscopia, que é a cirurgia que eu fiz. Quando foi em setembro do ano passado, eu fiz essa cirurgia, foi tudo bem. Eu vou fazer um outro vídeo contando como foi. E fiz nessa cirurgia, o médico viu que tinha um focozinho de endometriose. Para quem não sabe, endometriose eu não sei bem o nome, mas são barreiras que ficam dentro das trompas, que impede do espermatozoide chegar até aonde ele tem que fecundar, até no óvulo. Então, tipo, fica uma barreira, o espermatozoide não passa, fica com dificuldade para engravidar. Ele descobriu um focozinho, retirou, além do cisto dermoide, ele retirou esse foco de endometriose. Beleza. Passou a cirurgia, voltei no médico, ele falou, olha, por mim tá tudo bem, deu tudo certo, foi um sucesso a cirurgia, por mim você tá liberada para tentar engravidar novamente, mas volta na sua ginecologista. Voltei nela e aí ela falou, não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, mas vamos esperar um pouquinho, até mais ou menos o meio do ano que vem, que no caso seria esse ano. E aí ela pediu pra gente começar a esperar mais ou menos até o meio deste ano, pra começar a tentar engravidar de novo. E aí beleza, a gente falou assim, então tá, beleza. A gente não queria esperar, porque a gente queria muito engravidar rápido, mas se a médica orientou, fica aquele medinho, né? Vai que a gente faz diferente e dá alguma coisa de errado. Só que aí a vontade de Deus é outra, a vontade de Deus é que manda nas nossas vidas está entregue nas mãos dele. E em dezembro do ano passado, ele resolveu nos mandar esse presente. Eu já contei aqui em outro vídeo como é que foi que nós descobrimos, tudo certinho, mas e aí foi isso. Eu não sei se eu falei antes que era mais ou menos 4 anos, mas foram 3 anos tentando engravidar, e nesses 3 anos tivemos 2 perdas, infelizmente, mas agora chegou a nossa hora, graças a Deus, e estamos grávidos e tá correndo tudo bem. E o que eu tenho para dizer para quem tá tentando, não desiste, gente, não desiste. Entregue esse sonho nas mãos de Deus. Eu durante todo esse tempo eu orei e pedi a Deus. Só que eu sinto que foi diferente as minhas orações nesse tempo que eu não estava tentando,
que foi que a médica me falou, mais ou menos foi em outubro, mais ou menos, que eu retornei nela. E em dezembro nós engravidamos. Nesse tempo que a gente não estava tentando engravidar, eu sinto que eu continuei orando e eu pedi, eu apresentava para Deus os meus sonhos, os sonhos do meu esposo. Eu contava para ele o tanto que eu ficava triste quando eu via o meu esposo super empolgado com outras crianças e as pessoas ficavam falando na minha cabeça: nossa, ele gosta tanto de criança, né? Tipo, parecia o diabo cutucando mesmo, sabe? Tipo assim, tocando na ferida, ele gosta tanto, mas ainda não tem, tipo isso. Eu contava isso para Deus, das minhas tristezas, dos nossos sonhos. E foi diferente as minhas orações. E Deus mandou pra gente. Eu acho assim que não que Deus ele já sabia do nosso sonho, mesmo antes, ele já sabia do nosso desejo, mas tudo tem a hora correta. E Deus não quer apenas nos dar presentes, Deus não quer dar apenas realizar os nossos sonhos. Ele, mais do que isso, ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer ser nosso pai, ele quer ser nosso amigo, ele quer estar presente na nossa vida. E a partir do momento que a gente tenta ter mais intimidade com ele, igual eu abri mais o meu coração, eu não estava tentando, mas eu fui expondo o meu desejo, eu fui expondo o nosso sonho para ele. Todos os dias, quando eu ia orar, eu falava com Deus, eu pedia isso, mesmo que a gente não estava tentando, porque eu sabia que já já a gente ia tentar de novo. E Deus mandou pra gente, e dessa vez, desde o início, desde o inicinho, por mais medo que eu estava, eu sabia que dessa vez era diferente. Então, foi essa a nossa trajetória, minha e do meu esposo. Depois eu pensei, eu quero gravar um vídeo com ele, vamos ver se ele topa, dele contando aos olhos dele como é que foi esse tempo de tentativa, porque às vezes os papais não falam tanto, eles ficam mais retraídos, e as mulheres que, assim, demonstram mais o sofrimento, demonstram mais o que estão querendo, sabe? E eles ficam mais quietinhos, eu acho que às vezes até mesmo para não pressionar. Principalmente no meu caso, que eu cheguei a engravidar 2 vezes, mas não deu certo. Então eu acho que o meu esposo talvez ele pensava assim, se eu ficar falando, dá a impressão que eu tô pressionando, e não era a minha culpa, não era a culpa dele. A impressão que era que ele estava cumprindo. Várias vezes eu pensei isso, ele tá cumprindo com o papel dele. Eu estou engravidando, mas tem algum problema em mim. Mas não é, porque tudo tem o seu momento. A gente aprendeu muito com isso. E assim, infelizmente, às vezes na vida a gente tem aflições. Às vezes a vida a gente tem que passar por esses processos. E às vezes a gente nem entende, mas a gente cresce com isso. A gente se aproxima mais de Deus com essas coisas. Então é isso. Se você é uma tentante, se você começou agora, ou se já tem muito tempo que você está tentando e não consegue, deposita tudo em Deus, porque para Deus não existe impossível. Eu tinha muito medo de precisar de fazer uma inseminação artificial, de precisar de algum desses procedimentos que precisa de muito dinheiro e eu não ter. Eu tinha esse medo e eu falei até disso com Deus. E assim, Deus providenciou tudo e foi tudo perfeito. Essa gravidez aconteceu como se nada antes tivesse acontecido, entendeu? Então, assim, se você tá tentando engravidar, tipo, é muito difícil a gente não ficar ansiosa, mas tenta o máximo que você puder ficar tranquila e confiar somente em Deus, porque é só Ele que pode fazer um milagre nas nossas vidas, porque essa gravidez aqui, que tá aqui no meu ventre, esse bebê que está aqui, é um milagre de Deus, e eu agradeço a Ele todos os dias por estar nos dando esse presente. E assim como Ele está nos dando, depois de tanta tentativa, depois de perdas, Ele pode dar para você também. E eu creio nisso, nossa, até arrepio. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, Ele é aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é aquele mesmo Deus que curou o cego, que curou o paralítico, que fez mulheres estéreis ter filhos. É aquele mesmo Deus que fez lá na antiguidade, Ele faz hoje, porque Ele não mudou. Basta a gente crer, basta a gente ter fé, entregar nossa vida para Ele, que na hora certa vai acontecer. Então eu quero te encorajar, não desanima, não desanima. Em momento nenhum pensa, não vai dar certo. Acredita. Por muitas vezes eu fiquei com medo de não dar certo, mas lá no fundo eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Eu tinha certeza que Deus não ia desamparar. E a nossa hora chegou e a sua também vai chegar, tá bom? Então é isso.
Eu espero que tenha ficado claro. Me desculpa, esse vídeo ficou grande, tenho certeza, mas eu sou muito detalhista para contar as coisas e ainda assim eu acho que ainda pode ter ficado alguma coisa para trás. Mas em resumo, foi isso que nos aconteceu e graças a Deus agora a nossa bênção chegou e a sua também vai chegar, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus. Tchau!